Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E que bom que mais uma semana começa. Eu tenho certeza que tem coisas grandes de Deus para te entregar, mas é necessário que você esteja preparado. Muitas das vezes Deus tem coisas grandes para nos entregar, mas ainda Ele não nos entrega porque estamos despreparados, não por falta de ensinamento e de orientações, mas muitas das vezes é por falta de posicionamento de nossas partes. Então quero convidar você a abrir os seus ouvidos, a prestar bem atenção àquilo que Deus está falando, para que possamos nos posicionar, para que você possa se posicionar, para que você possa tomar posse de tudo que Deus tem para a tua vida. Então, fica ligado, porque tem oportunidades que não voltam mais. E Deus, Ele proporciona oportunidade para os seus filhos, na intenção que seus filhos prosperem, cresçam, floresçam, mas precisa identificar e agarrar estas oportunidades quando aparecem em sua frente. Inclusive, eu já quero convidar você que ainda não se inscreveu, já se inscreve. Aproveita a oportunidade para se inscrever em nosso canal, porque todos os dias você vai ser ministrado, todos os dias você vai ter uma palavra vinda do trono de Deus em tua direção. Também deixa seu like aqui, que para nós é muito importante. Compartilha essa mensagem com seus amigos, com o grupo de família. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, ou com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra vinda de Deus. E deixa aqui seus comentários também. Olha o que diz a carta de 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou fazer menção aqui do verso 6 e do verso 10, que diz assim: É isto, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Você compreendeu? Aqui vai dizer a seguinte forma, vou repetir: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Oh, aleluia! O verso 10 vai dizer: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Queridos, Paulo aqui, no verso 6, eu fiz questão de repetir para você entender a lei da semeadura. E Paulo faz analogia entre a semente física e a semente espiritual. Então nós podemos entender que nesse versículo 6 há princípios que vai nos ensinar como ofertar. Porque primeiro, quem quebra princípios não pode viver a bênção de Deus. Não pode receber a sua bênção, mas quem vive o princípio, quem honra o princípio, é claro que vai alcançar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E Deus é um Deus que ele rege por princípios. E a lei da semeadura tem alguns princípios que esse verso 6 nos chama a atenção. Aqui um princípio mesmo fala da semeadura, é que se colhemos o que plantamos, é claro que nós vamos ter uma colheita. Agora, a semente, você precisa saber que tipo de semente você vai plantar. Porque aqui está falando o princípio da oferta. É o princípio da semeadura. Você precisa ter boas sementes para você plantar. Porque plantando, com certeza, você terá uma boa colheita. Porque, queridos, quando nós semeamos, nós já semeamos, tendo a certeza que vai ter um resultado. Então, o que você anda semeando para o reino de Deus? O que você anda semeando no altar do Senhor? Pode ter certeza que vai ser proporcional à sua semente, à sua semeadura. Mas se você anda semeando em outras coisas, no seu próprio prazer,
Se você anda semeando na sua própria motivação, pode ter certeza que a sua colheita vai ser nessa proporção. E muitas das vezes não vai ser uma colheita como você espera, tá? Então você precisa compreender que tipo de sementes você está oferecendo para Deus, porque aqui há dois tipos de sementes: a semente física e a semente espiritual. Então opte pegar a semente espiritual, que você vai ter um resultado com certeza satisfatório. Então, tudo que nós ofertamos diante do Senhor, pode ter certeza que vamos colher o que plantamos, o que lançamos diante dele. Outro princípio aqui que o verso 6 vai nos ensinar é o princípio da liberalidade. Eu preciso ser liberal naquilo que o Senhor coloca no meu coração. Porque o princípio da liberalidade, ele diz o quê? Cada um contribua segundo aquilo que tem proposto em seu coração. Então, a minha contribuição, queridos, eu entendo que deve ser uma extensão do meu compromisso com Deus. Então, quando eu entendo esse princípio da liberalidade, eu entendo que eu vou também semear segundo aquilo que o Espírito Santo, que Deus colocou no meu coração. Porque quando eu estou contribuindo, eu entendo que esta contribuição que eu estou fazendo, esta semente que eu estou lançando, é uma extensão do meu compromisso com Deus. Que pena que muitos não compreendem essa dimensão. É por isso que tem dificuldades nas suas finanças, é por isso que tem dificuldades em coisas que fazem e não vê dar certo, trava, não dá certo, se encontra em grandes apertos, vive com uma vida de derrota, uma vida que não vê uma abundância de Deus, porque está semeando de maneira errada, está semeando só fisicamente, não semeia espiritualmente e nem semeia no altar do Senhor. Aqui também no verso 10, quando diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Queridos, aprenda uma coisa: Deus, ele dá semente para semearmos. Sim, ele dá formas, meios para que possamos ter sementes, e Deus também dá o suprimento para nos alimentarmos. Então, toda vez que Deus nos dá uma semente e nós lançamos no seu altar, é claro que vai ter suprimento em nossas vidas, porque Deus não deixa de dever nada para ninguém. Deus não deve ninguém. Porque Deus é poderoso para aumentar a nossa sementeira. Deus é poderoso para aumentar os nossos frutos. E quando nós entendemos isso, entendemos que a nossa provisão vem dele. Então, você precisa entender que alimentar do suprimento e da semente é a pior bobagem, é o pior erro que um ser humano pode cometer. Quando ele se alimenta do suprimento e da semente, sabe o que acontece? Não vai ter o que plantar. E automaticamente, no decorrer do tempo, a pessoa não vai ter nada para colher. Porque quando vier o tempo da escassez, sobrevindo o tempo da dificuldade, da miséria, o que ele vai ter para poder ser suprido? Se ele comeu a semente, se ele comeu o suprimento? Já viu um agricultor comer uma semente? Claro que não. Ele lança na terra porque ele espera uma colheita maior. E muitos têm comido o que Deus tem entregado. Muitos têm comido a sua semente, não têm entregado nas mãos do Senhor. E quando chega esses dias difíceis, os dias da escassez, não tem com que colher. Então vemos a importância de lançarmos a nossa semente em campo fértil. Lance no altar do Senhor e jamais se alimente daquilo que Deus te deu, para que você possa garantir uma colheita futura. Se você quiser ter um aumento da sua colheita, Deus aumentará a quantidade de sementes que você tem a condição de lançar na terra, que você tem a condição de prosperar muito mais. Então não se apegue, não deixa o espírito de avareza, o espírito de mamon entrar no seu coração.
te impossibilitando de fazer boas colheitas, de lançar sementes no altar do Senhor. Então, queridos, preste bem atenção, ouça essa mensagem. Vemos aqui a importância também dos dízimos, porque os dízimos, tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizimar, é uma pena. Eu não vou entrar muito nessa dimensão, porque eu quis hoje falar mais sobre ofertas, mas o dízimo também representa consagração e santificação da nossa semente. E das ofertas, as ofertas representam crescimento, expansão. Então devemos entender que estas últimas que eu acabei de falar, tanto dízimo como oferta, quando elas entram no nível espiritual, Deus não deixa nossos recursos, Deus não deixa faltar. Isso aqui você tem que entender que não só representa as suas finanças, mas também o seu tempo e a sua disposição. Oferte a Deus o seu tempo. Oferte a Deus a sua disposição. Lance essas sementes também diante do altar do Senhor, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Deus é fiel e Ele não deixa ninguém em falta. O Senhor não deve nada a ninguém. Então eu quero orar com você nesse momento. E eu tenho certeza que você vai ter uma semente abençoada, que é esta palavra que eu lanço sobre a tua vida. E ela vai crescer e vai ter uma colheita abençoada. E eu peço a você que lance essa semente também em outras vidas. Faça isso com um ato profético. Lance essa mensagem, essa palavra na vida de quantas pessoas você puder. E eu profetizo no nome de Jesus que a colheita que você vai ter vai te surpreender. Porque quando nós lançamos um pouco do nosso tempo, da nossa disposição no altar do Senhor, há uma recompensa. Fecha teus olhos. Eu quero orar por você. Pai, eu apresento o teu povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos estes que vão lançar essa semente na vida de outras pessoas, esta palavra, alcançando vidas, Pai, que essa semente que ela está lançando na vida desta pessoa venha colher uma colheita super abundante, em nome de Jesus, que venha resultar uma colheita, que ela possa ser surpreendida em nome de Jesus, porque ela está, Pai, lançando essa semente da disposição, essa semente do seu tempo para abençoar outras vidas. E eu declaro a tua bênção sem medida sobre a vida desta pessoa em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus.